Reze este salmo antes de dormir e sinta a proteção de Deus imediatamente. Introdução e preparação espiritual. À noite, quando a escuridão envolve a terra e o silêncio domina os lares, muitas pessoas sentem o coração inquieto. É nesse momento de fragilidade, quando a mente insiste em reviver problemas, medos e preocupações, que mais precisamos da presença de Deus. O sono, que deveria ser reparador, pode se transformar em uma batalha contra a ansiedade, contra lembranças dolorosas ou até mesmo contra forças espirituais que tentam perturbar a paz da alma. Mas existe uma arma poderosa que atravessa gerações, capaz de acalmar a mente, afastar o mal e trazer proteção imediata: a oração dos salmos. Os salmos não são apenas cânticos antigos, mas orações vivas, inspiradas pelo Espírito Santo, que carregam em si uma força espiritual incalculável. Eles foram escritos em momentos de dor, de luta, mas também de confiança e vitória em Deus. Quando recitamos um salmo com fé, não apenas repetimos palavras, nós nos conectamos diretamente ao coração do Criador, que conhece nossas aflições e se compadece das nossas lágrimas. Por isso, neste vídeo, vamos refletir sobre um salmo especial, poderoso para ser rezado antes de dormir, capaz de transformar o ambiente, proteger contra o mal e trazer descanso seguro para a alma. Antes de revelarmos o salmo, é importante entender por que orar à noite é tão significativo. Durante o sono, o corpo físico descansa, mas o espírito permanece em atividade. É nesse momento que muitas vezes o inimigo tenta lançar dardos de medo, pesadelos e inquietações. Quantas vezes você já deitou exausto, mas não conseguiu descansar em paz? Quantas vezes acordou no meio da noite com o coração acelerado, como se algo estivesse errado? Isso acontece porque no silêncio da madrugada a alma revela suas batalhas interiores. No entanto, quando entregamos nossa noite a Deus, não apenas dormimos melhor, mas somos guardados pelos anjos do Senhor. O salmo que vamos refletir hoje é o Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção. Ele é uma das orações mais poderosas das Escrituras, usado há séculos por homens e mulheres de fé que encontraram nele um refúgio contra todo tipo de mal. É chamado por muitos de oração da noite, pois sua leitura é capaz de blindar a mente e o coração contra a opressão espiritual. Ao recitá-lo antes de dormir, você está proclamando que confia em Deus como seu guardião e que nenhuma força contrária terá poder sobre sua vida. Imagine por um instante, você deita, fecha os olhos e começa a recitar as palavras deste salmo. Enquanto sua voz se eleva em oração, a atmosfera espiritual ao seu redor muda. O medo começa a se dissipar, as energias negativas perdem força e a presença de Deus envolve sua casa como um manto invisível de luz e proteção. É exatamente isso que acontece quando você confia na promessa contida neste salmo. Nos próximos blocos, vamos mergulhar profundamente no Salmo 91, verso por verso, compreendendo sua força espiritual, sua mensagem e a forma como ele pode ser aplicado à sua vida. Ao final, você terá não apenas uma oração para antes de dormir, mas um verdadeiro escudo espiritual para enfrentar cada noite com confiança e paz. O poder do Salmo 91 e sua história. O poder do Salmo 91 e sua história. O Salmo 91 é considerado por muitos estudiosos da Bíblia e por milhões de cristãos ao redor do mundo como um dos mais poderosos instrumentos de proteção espiritual. Ele fala sobre o refúgio em Deus, sobre a confiança em sua presença e sobre a certeza de que nenhum mal poderá prevalecer contra aqueles que se abrigam sob suas asas. Para compreendermos melhor sua força, é essencial entender o contexto histórico e espiritual em que foi escrito. Os salmos foram compostos em diferentes momentos da história de Israel. Muitos deles foram escritos por Davi, o rei poeta.
Mas também há salmos atribuídos a outros autores, como Moisés, Salomão e os filhos de Corá. O Salmo 91, em particular, é tradicionalmente atribuído a Moisés por alguns estudiosos, enquanto outros acreditam que tenha sido escrito por Davi. O que importa, porém, não é a autoria humana, mas a inspiração divina que deu vida a essas palavras. Este salmo era usado pelo povo de Israel em momentos de perigo, guerra ou praga. Eles acreditavam que, ao recitar suas palavras com fé, estariam protegidos do mal visível e invisível. E isso se confirma até hoje, pois ao longo dos séculos ele foi usado como oração contra enfermidades, contra ataques espirituais e até mesmo como escudo durante batalhas. Muitos soldados carregavam esse salmo escrito consigo como uma espécie de amuleto espiritual, não no sentido supersticioso, mas como uma declaração de fé no Deus vivo. Quando o salmista escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele está revelando uma verdade profunda. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas espiritual. É o estado de comunhão com Deus, onde o coração encontra descanso, mesmo em meio às tempestades. Habitar nesse esconderijo significa confiar plenamente no Senhor, entregar a Ele cada preocupação, cada medo e descansar sabendo que Ele está no controle. E é justamente essa confiança que transforma o Salmo 91 em uma oração tão poderosa para antes de dormir. Quando deitamos, estamos em uma posição de total vulnerabilidade. Não temos controle sobre o que acontece ao nosso redor. Não sabemos o que pode se levantar contra nós durante a noite. Mas, ao recitar esse salmo, estamos declarando: Senhor, eu confio em Ti. Coloco minha vida, minha casa e minha família debaixo da Tua proteção. E essa entrega abre espaço para que Deus atue de forma sobrenatural. Outro ponto importante é a promessa dos anjos. O Salmo 91 afirma que o Senhor dará ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os caminhos. Essa promessa é de uma beleza incomparável, pois revela que não estamos sozinhos. Existem anjos designados por Deus para nos proteger, para vigiar nossos passos e nos livrar do perigo. Ao recitar esse salmo antes de dormir, você convida a presença angelical para estar ao seu lado, blindando sua noite contra qualquer ataque espiritual. Esse salmo também fala sobre livramento contra pestes e doenças. Quantas vezes em nossa vida enfrentamos enfermidades físicas e emocionais que parecem querer nos derrubar? O Salmo 91 nos lembra que Deus é capaz de nos guardar até mesmo desses males. Isso não significa que nunca passaremos por dificuldades, mas sim que, em meio a elas, temos um refúgio seguro e um Deus que pode nos dar vitória. Por isso, ao longo dos séculos, o Salmo 91 se tornou conhecido como um escudo espiritual, usado por reis, soldados, famílias e pessoas comuns que buscavam a proteção divina. E hoje, ele continua sendo uma fonte de consolo, esperança e força para todos aqueles que se refugiam na presença de Deus. A força de cada verso do Salmo 91. Quando lemos o Salmo 91 verso por verso, percebemos que ele não é apenas uma oração, mas uma declaração de fé que cobre cada área da nossa vida. É como se cada linha fosse uma chave espiritual, capaz de abrir portas de proteção, esperança e descanso na presença de Deus. O Salmo começa com uma afirmação poderosa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aqui está a base de toda a promessa: habitar em Deus. Não se trata de visitá-lo apenas em momentos de aflição, mas de viver em constante comunhão com Ele. Habitar é permanecer, é ter a vida fundamentada em sua presença. Quando fazemos isso,
Somos envolvidos por uma sombra protetora, como uma árvore frondosa que protege do calor escaldante. Em seguida, o salmista declara: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa é uma confissão de fé. Não basta apenas acreditar em Deus, é preciso declarar com convicção que Ele é o nosso refúgio. A palavra tem poder, e quando proclamamos que confiamos no Senhor, nossa alma se fortalece e o inimigo é derrotado pela nossa fé. Outro trecho impactante é: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro simboliza armadilhas escondidas, situações preparadas pelo inimigo para nos derrubar. Quantas vezes caímos em situações que pareciam inofensivas, mas que eram verdadeiras ciladas? O Salmo nos garante que Deus nos livra dessas armadilhas invisíveis. Já a peste perniciosa refere-se a doenças devastadoras, mas também pode ser aplicada a males espirituais e emocionais. O Senhor nos livra de tudo aquilo que tenta destruir nossa paz. Um dos versos mais belos afirma: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Essa imagem transmite a ternura e a força do cuidado de Deus. Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo de suas asas, assim o Senhor nos acolhe em sua presença. É um gesto de amor e proteção que traz conforto e segurança ao coração. Ao longo do Salmo, encontramos ainda promessas de livramento noturno. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Aqui vemos claramente a proteção contra pesadelos, perturbações espirituais e ataques que muitas vezes se intensificam na escuridão. Quantas pessoas sofrem com terrores noturnos, com insônia e angústia? Esse salmo nos assegura que, ao confiar em Deus, o medo perde sua força. Outro ponto impressionante é quando o texto diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse verso mostra que mesmo quando tudo parece ruir ao nosso redor, o Senhor nos sustenta. A proteção de Deus não depende das circunstâncias, mas da sua promessa. Ainda que todos sucumbam, aquele que confia no Altíssimo permanecerá de pé. A parte que fala dos anjos é uma das mais conhecidas, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa é de uma magnitude incomparável. Imagine, os anjos, seres celestiais criados por Deus, estão a serviço da nossa proteção. Eles não apenas nos cercam, mas recebem ordens diretas do Senhor para nos guardar. Quando recitamos este salmo, ativamos espiritualmente essa promessa, convidando a ação angelical sobre nossas vidas. O salmo termina com a voz do próprio Deus declarando promessas ao fiel. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa parte é um diálogo direto de Deus com aquele que crê. Não é apenas o salmista falando, é o próprio Senhor assegurando proteção, livramento, resposta às orações e vida longa. Cada verso do Salmo 91 é um escudo, uma espada, um abraço de Deus. Ao recitá-lo antes de dormir, não estamos apenas repetindo palavras antigas, mas nos apropriando de promessas eternas que continuam vivas e eficazes até hoje. Aplicação prática do Salmo antes de dormir. Agora que compreendemos a profundidade e a força do Salmo 91, é hora de aplicá-lo à nossa vida de forma prática. Não basta apenas conhecer as palavras. É necessário vivenciá-las, transformando cada verso em um ato de fé. Orar esse salmo antes de dormir não deve ser um ritual vazio, mas um momento íntimo entre você e Deus, onde o coração se abre e a confiança é renovada. Antes de iniciar a oração,
procure criar um ambiente de paz. Desligue distrações, abaixe as luzes, respire fundo e acalme sua mente. É importante que nesse momento você esteja totalmente presente, consciente de que está prestes a falar com o Criador do Universo. Muitos acreditam que a atmosfera ao nosso redor influencia nossa oração e, de fato, quando buscamos a Deus com reverência, sentimos mais claramente a sua presença. Comece agradecendo. Muitas vezes, a ansiedade nos faz iniciar a oração pedindo coisas, mas a gratidão abre o coração para receber ainda mais. Agradeça pelo dia que passou, pela vida, pela saúde, pela família e até mesmo pelas lutas, pois cada uma delas é oportunidade de crescimento. Ao reconhecer as bênçãos de Deus, você entra em sintonia com a sua bondade e prepara o coração para confiar. Depois, leia o Salmo 91 em voz alta. Não se apresse. Permita que cada palavra seja absorvida pela sua alma. Imagine-se debaixo das asas do Senhor, protegido contra todo o mal. Visualize os anjos ao redor da sua casa, guardando cada porta, cada janela, cada canto. Essa visualização fortalece sua fé e dá vida às promessas que você está recitando. Lembre-se, fé não é apenas acreditar, é viver como se já fosse realidade. Uma prática poderosa é personalizar o salmo. Por exemplo, quando o texto diz: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito", você pode adaptar e dizer: "Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos." Ao fazer isso, você traz a promessa para o campo pessoal, tornando-a ainda mais impactante. Deus honra a oração sincera e personalizada. Após recitar o salmo, fale com Deus em suas próprias palavras. Conte a Ele seus medos, suas preocupações e entregue-os em suas mãos. Algo tem tirado seu sono, coloque diante do Senhor. Se você teme o futuro, declare confiança. Se sente solidão, peça para sentir a presença dele. Lembre-se, Deus não se impressiona com discursos ensaiados, mas com um coração verdadeiro. Por fim, peça que a noite seja guardada pela presença divina. Peça por sonhos tranquilos, por descanso profundo e por proteção contra todo o mal. Declare que nenhuma força espiritual contrária terá poder sobre sua vida, sua mente e seu sono. E então, descanse. A confiança em Deus é a chave para dormir em paz, sabendo que Ele vela por você. Essa prática, repetida diariamente, transforma não apenas suas noites, mas sua vida espiritual como um todo. Aos poucos, você perceberá que os medos diminuem, a ansiedade perde força e sua fé se fortalece. O Salmo 91 não é apenas uma oração, é uma experiência de entrega, um convite a viver debaixo das asas do Altíssimo. Testemunhos e experiências de proteção. Muitos relatos, ao longo da história, confirmam a força espiritual do Salmo 91. Pessoas comuns, líderes religiosos, soldados em batalha e famílias inteiras já testemunharam experiências marcantes de livramento ao recitar este salmo com fé. Esses testemunhos não são lendas ou histórias distantes, mas evidências vivas de que a palavra de Deus continua atuando com poder. Há relatos de soldados que durante guerras levavam consigo uma pequena Bíblia aberta no Salmo 91. Muitos voltaram para casa ilesos, enquanto outros ao redor não resistiram. Quando questionados, eles atribuíam sua sobrevivência à proteção divina prometida nesse salmo. Esses testemunhos se espalharam e até hoje há militares que consideram o Salmo 91 seu escudo espiritual. Também existem histórias de famílias que enfrentaram noites de grande tormenta, seja por tempestades físicas ou espirituais, e encontraram paz ao recitar esse salmo. Uma mãe contou que seu filho sofria constantemente com pesadelos e gritos durante a madrugada. Nenhum tratamento parecia resolver.
Foi então que ela começou a orar o Salmo 91 todas as noites, ao lado da cama do menino. Pouco a pouco, os pesadelos cessaram e o sono da criança se tornou tranquilo. A mãe testemunhou que não foi apenas o descanso do filho que mudou, mas a atmosfera de sua casa inteira. Outro exemplo é de pessoas que enfrentaram doenças graves e, em meio ao tratamento, se apegaram à oração do Salmo 91. Muitos relatam que, ao orarem, sentiam forças renovadas, paz inexplicável e até mesmo melhoras surpreendentes em seu estado físico e emocional. Embora a ciência tenha seu papel fundamental, não podemos negar o poder espiritual que sustenta e fortalece aqueles que colocam sua fé em Deus. Testemunhos como esses servem para nos lembrar que a palavra de Deus não volta vazia. Quando recitamos o Salmo 91 antes de dormir, estamos nos conectando a uma promessa que já atravessou séculos e transformou milhares de vidas. Não é magia, não é superstição, é fé em ação, é confiança em um Deus vivo que continua a operar milagres. Essas experiências reforçam a importância de não apenas ler, mas crer e declarar com convicção cada palavra. Quando o coração está alinhado com a fé, o impossível se torna possível. E a noite, que antes era marcada pelo medo, se transforma em um momento de descanso e comunhão com o Senhor. Conclusão, impactante e reflexão. Ao longo deste roteiro, mergulhamos profundamente no Salmo 91, compreendendo sua força, suas promessas e a forma como pode transformar nossas noites em momentos de paz e proteção. Mas a verdadeira essência desse salmo não está apenas em recitá-lo, e sim em viver sob o cuidado de Deus todos os dias. Ele é um convite para habitar no esconderijo do Altíssimo, para confiar plenamente no Senhor e para experimentar a vida abundante que Ele nos oferece. Rezar esse salmo antes de dormir é mais do que uma tradição espiritual. É um ato de entrega, uma declaração de fé e uma demonstração de confiança no cuidado divino. Quando nos colocamos debaixo das asas do Senhor, declaramos que não somos guiados pelo medo, mas pela fé. Não importa quão intensas sejam as lutas, nem quantas setas voem contra nós. Sabemos que estamos guardados pelo Deus que nunca falha. A reflexão que fica é clara. O descanso verdadeiro não vem apenas de um corpo cansado que se deita, mas de uma alma que encontra refúgio em Deus. Quantas pessoas buscam paz em remédios, distrações ou prazeres passageiros, mas continuam inquietas? A verdadeira paz está no Senhor, e o Salmo 91 é um lembrete eterno dessa verdade. Que cada noite, ao recitar essas palavras sagradas, você sinta a presença de Deus envolvendo seu lar, afastando todo medo, toda ansiedade e toda perturbação. Que você experimente a serenidade de saber que anjos guardam sua vida e que nenhum mal poderá prevalecer contra aquele que confia no Altíssimo. E que essa prática transforme não apenas seu sono, mas todo o seu relacionamento com Deus. A moral que levamos é que a fé não é apenas para momentos de crise, mas para cada instante da vida. Quando confiamos em Deus de todo o coração, descobrimos que nunca estamos sozinhos. O Salmo 91 não é apenas uma oração noturna, é uma declaração de vida, uma promessa de que em Cristo somos mais do que vencedores. E se você deseja continuar crescendo espiritualmente, fortalecendo sua fé e descobrindo outras orações poderosas da Bíblia, este canal está aqui para te guiar nessa jornada. Permaneça conosco, pois ainda há muito a aprender, a refletir e a vivenciar na presença de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.